celular em pé, tá certo? Porque só tá com 10%. Então, deixa eu só ajeitar aqui, achar uma forma de colocar ele, porque o suporte quebrou. Mas, enquanto eu arranjo aqui uma forma de deixar o celular em pé, para que vocês possam, para que a gente possa se ver, vão já pegando o livro de vocês, tá certo? Vou desligar minha câmera só um minutinho. Maria Clara, aqui também. Tá péssimo. Tá péssimo. Vai a internet. Mas já vão pegando o livro de vocês, pessoal, e abrindo na atividade de casa. Tá certo que eu passei? Vou só ajeitar aqui o celular, já eu ligo a câmera. Vamos fazer a correção. Vamos lá. A página. Só. Página 170, tá certo, pessoal? Página 170. Abriram? Tudo bem, pessoal. Vamos agora, a gente vai fazer a correção, vocês vão entender, tá certo? Vamos lá. Quem é que já pode ler aí para mim a primeira questão da página 570? Pode ler, Isabela. Leia o texto abaixo e responda as questões. Ladrão rouba carro automático e precisa da ajuda do dono para aprender a dirigir em São Paulo. Vítima foi libertada quando o homem já conseguia conduzir o veículo sozinho. Um ladrão precisou da ajuda da vítima para conseguir roubar um carro na noite de sábado em São Paulo. O veículo é automático e, como o bandido não sabia conduzir, o dono do automóvel teve que ensiná-lo. Segundo informações do site G1, a vítima e a namorada foram abordadas no estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles só foram liberados na rodovia Ayrton Senna depois que o bandido conseguiu aprender a conduzir o carro, um Honda Civic. O ladrão parou o automóvel na rodovia e deixou que as vítimas retirassem as bagagens do porta-malas. Foi nesse momento que ele pediu ajuda ao dono do carro, pois não sabia como usar o câmbio, que era automático. As imagens das câmeras de segurança do estacionamento do aeroporto serão analisadas pela polícia para tentar identificar o criminoso. Até amanhã desta quarta-feira, não havia pistas do paradeiro do ladrão e do carro. Podemos classificar esse texto como um exemplo de que gênero textual? E aí, pessoal? Que gênero textual é esse que a Isabelle acabou de ler? Contando aí a história de um ladrão, né? Muito folgado, que além de roubar um carro, não sabia dirigir, pediu ajuda ao dono do carro para roubar o carro. O gênero, pessoal. Informativo não seria gênero, tá bom? Seria uma característica do texto. Gênero é tipo receita de bolo, reportagem, tá certo? Informativo seria o tipo. Notícia. Muito bem, Guilherme. O gênero desse texto é notícia, tá certo? Se trata de uma notícia. Ele é informativo, mas o gênero é notícia, ok? B. Que parte do texto resume o tema abordado? E aí, onde é que está o resumo da notícia, pessoal? O resumo da notícia está onde? Onde é que fala sobre o que é que vai falar? Onde é que tem a informação principal do texto dessa notícia aí? Tem bem no início, no título, tá certo? Veja que no título já diz, no título já dá uma informação, né?
sobre o que é, né, que vai tratar essa notícia, tá bom? É no título. Coloquem título, tá? Segunda questão. Quem pode ler? Ou a Isabelle pode continuar lendo? Ah, pode ler, Guilherme. Agora analise o título e o subtítulo do texto. Ladrão rouba carro automático e precisa de ajuda do dono para aprender a dirigir em São Paulo. Vítima foi libertada quando o homem já conseguia conduzir o veículo sozinho. O autor se refere ao objeto roubado de duas maneiras. Quais são? Quais são as duas maneiras que o texto se refere ao objeto roubado, pessoal? Ó, o que é que foi roubado? Foi o carro, né? Então, o texto chama o carro de quê? Duas formas. Isso, carro automático e veículo. Muito bem, Isabelle. Isso, Guilherme. Carro automático, né? E veículo, tá certo? As duas formas que o autor do texto aí chama o objeto. B, Guilherme. Qual desses nomes tem o sentido mais geral, hiperônimo, e qual tem o sentido mais específico, hipônimo? Pronto, pessoal. A gente estudou os hiperônimos e os hipônimos. Hiperônimo, relembrando, para vocês relembrarem, né, que a gente estudou sexta-feira, é o sentido mais completo, né, o sentido abrangente, mais abrangente. E o hipônimo é o sentido mais específico. Eu tenho aí carro, né, e veículo. Qual dos dois é hiperônimo? É o hiperônimo. Tem o sentido mais abrangente? Veículo ou carro? O que é que vocês acham? O hiperônimo é veículo. Por quê? Porque o hiperônimo é o sentido mais abrangente. Preste atenção, quando eu digo veículo, eu não estou especificando qual veículo. Pode ser um carro, uma moto, uma bicicleta, um caminhão, pode ser qualquer veículo. Por isso que é hiperônimo. Agora, carro é um sentido específico. Quando eu falo de carro, carro é carro, tá certo? Então, o hiperônimo é veículo e o hipônimo é carro, tá certo? Vamos lá. Letra C. Guilherme? Guilherme? Acho que deu algum problema. Vou ler, tá bom? Oi, tia, voltei. Pode ler a C. A D? A C. Tá. Como o ladrão é identificado no subtítulo? No subtítulo. Exatamente, Isabelle. Ele é identificado como homem. Não, o ladrão, Guilherme. Como é que o ladrão é chamado no subtítulo? Homem. Tá certo? Muito bem, Isabelle. É D. E como o dono do carro é identificado no subtítulo? Agora sim. O dono do carro é vítima. Muito bem. Letra E. Aí quase não ligava aqui. No subtítulo, a expressão conduzir o veículo existe a repetição de qual palavra? E aí? Conduzir o veículo é a mesma coisa que o quê? Isso, muito bem. Dirigir, tá certo? Para não repetir, é porque com alguém intermediando, Isabelle, sempre é melhor, né, de entender? Tá certo? Mas não tem problema. Terceira questão. Quem pode ler ou o Guilherme vai continuar lendo? Pode continuar, Guilherme. Tá bom, tia. Analisando o texto como um todo, podemos... Vou ler a quarta, Isabelle. Tá certo? Pode ler, Guilherme.
Analisando o texto como um todo, podemos perceber que o autor se referiu ao objeto roubado de 5 maneiras diferentes. Observe: carro automático, veículo, carro, automóvel, Honda Civic. Qual desses nomes tem o sentido mais específico? Desses 5 nomes que o autor chama o carro, qual é deles que tem o nome mais específico, pessoal? Vamos ver. Carro. Carro pode ser qualquer tipo de carro. Carro automático também pode ser qualquer carro automático. Agora tem um termo aí que é bem específico. Qual é? Procurem. Veículo, não. Veículo pode ser qualquer veículo. O menos específico aí é veículo. Isso, mais específico, pessoal, é Honda Civic. Porque, mais uma vez, se eu digo veículo, eu posso estar me referindo a qualquer veículo, tá certo? Pode ser um carro, uma moto, enfim, qualquer veículo. Carro, pode ser, eu sei que é um carro, mas eu não estou dizendo a marca, não estou dizendo nada, o modelo. Agora, quando eu digo assim, Honda Civic, só pode ser o quê? Um carro, né? Que é o Honda Civic, é bem específico esse termo, tá certo, pessoal? Não tem problema. O importante é vocês aprenderem, entenderem agora, tá certo? Vamos lá, letra B, Guilherme. Por que o autor se referiu ao objeto roubado de 5 maneiras diferentes ao longo do texto? E aí, por que é que ele fala? Uma hora ele chama o veículo de veículo, outra hora de carro, outra hora de Honda Civic. Por que é que ele vai mudando os termos aí para se referir ao carro, pessoal? Exatamente, para a leitura não ficar repetitiva, né? Para evitar repetições desnecessárias. Muito bem, Guilherme. Quarta questão, Isabelle. Sublinhe o vocábulo de significado mais geral de cada linha abaixo. A. Cadeira, sofá, poltrona, assento. Pronto. Na questão 3, perguntou o mais específico, né? Que era o Honda Civic. Agora está perguntando o mais geral, né? Geral. Qual é? Cadeira, sofá, poltrona ou assento? Pessoal, concentrem nisso. O mais geral. Sofá é sofá, tá certo? Isso, Guilherme, assento. Porque quando eu falo assento, eu não estou dizendo se é um sofá, se é uma cadeira, se é um banco, tá certo? É isso mesmo, é assento. Então, vocês vão sublinhar assento, tá bom? Na letra B. Igreja, templo, catedral, basílica. E aí? Qual desses termos é o mais geral? Não. Nesse caso aí é templo, tá certo? Templo. Porque quando eu digo templo, eu me refiro a todo tipo de templo. A templos católicos, a templos evangélicos, a templos hindu, a qualquer templo, de qualquer religião. Então, o termo aí mais geral é templo, tá certo? Letra C. Sargento, comandante, militar, soldado. E aí? Não, qual é o termo mais geral? E eu falando desse termo, eu me refiro a várias coisas. Qual é desse daí? Militar. Porque quando eu digo militar, pode ser um comandante, um sargento, tá certo? Um subsargento, ok? Um soldado. Então, é militar. Isso mesmo. Letra D. Casaco, agasalho, paletó, sobretudo. E aí, desses aí, qual é o mais geral? Não. Casaco é específico, gente. Casaco é casaco. Sobretudo é uma peça de roupa também. Não é? Vocês têm que pensar na palavra de termo mais geral, pessoal. Que essa palavra abranja as outras palavras. Isso, nesse caso,
É agasalho. Por que que é agasalho? Tia, mas agasalho é uma coisa específica. Não, porque um casaco é um agasalho, um sobretudo é um agasalho, tá certo? As pessoas usam para ficar mais agasalhadas, tá certo? A próxima letra é Via, avenida, estrada, rodovia. nesse termo aí, qual é o mais? Muito bem, Guilherme. Via. Isso mesmo. Muito bem. Via, tá certo? F. Padre, bispo, frei, religioso. E aí, nesses 4 termos, qual é o que abrange todos os outros? Vocês têm que pensar dessa forma. Isso. Muito bem. Nesse caso é religioso. Porque quando eu falo religioso, pode ser qualquer religioso, né? O frei, o bispo. Ok? Muito bem. Letra G. Nome, designação, apelido, sobrenome. Designação. Muito bem, Guilherme. Ótimo. Ok. Entenderam, pessoal, esse termo mais geral? O termo geral que abrange tudo. Por isso que eu chamo, por isso que o hiperônimo é esse termo mais geral. Para vocês não confundirem o hiperônimo e o hipônimo, é só vocês pensarem nisso, que o hiperônimo abrange tudo, várias coisas, né? Por exemplo, frutas. Quando eu falo frutas, eu não estou sendo específica, né? Frutas existem várias, existem uma variedade. Agora, se eu digo laranja, eu estou especificando. É laranja. Se é específico, é hipônimo. Se é geral, é hiperônimo. Tá certo? Quinta questão, quem pode ler? Pode ler, Guilherme. O diálogo reproduzido abaixo foi extraído de um vídeo que fez bastante sucesso na internet em 2013. No vídeo, um garoto de aproximadamente 3 anos se recusa a comer o nhoque de polvo servido no almoço. Leia a seguir um trecho em que o menino defende sua opinião. O polvo é os animais, todos esses são animais. Peixe é os animais, polvo é os animais, galinha é os animais, vaca é os animais, porco é os animais. Quando a gente come os animais, eles morrem. De acordo com o trecho do diálogo destacado acima, qual é o principal argumento do menino para não comer o nhoque de polvo? E aí? O que é que esse menino quis dizer com isso? A vaca é animais, o povo é animais, e quando a gente come, os animais morrem. Por que é que ele não queria comer, pessoal? O nhoque? Porque eles são importantes, mas o menino diz aí uma palavrinha-chave. Para a gente comer esses animais, eles precisam o quê? Morrer, exatamente. Então o menino afirma o quê? Que não quer comer o nhoque de polvo, porque para a gente comer esses animais, os animais têm que morrer. Tá certo? Letra B. Com que objeto você acredita que o menino repete que cada um dos bichos citados são animais? E aí, por que ele fica repetindo? Vaca é animais, polvo é animais, galinha é animais. Por que ele fica repetindo isso para a mãe dele? Por que vocês acham que ele fica repetindo? Para defender a opinião dele, né? Então, o argumento que ele usa é esse, para defender a opinião e a mãe dele entender que a gente não pode, que não é para comer os animais. Tá certo? É isso mesmo. Muito bem. Vamos aí para a sexta e última questão. Quem é que pode ler? Segundo o menino aí, ele quer que a gente seja vegetariano, né? Ou vegano. Vamos lá. Sexta questão, Guilherme, pode continuar lendo?
Vamos lá, Catarina. Posso sentir. 6. Como você pode observar, o garoto estabelece a categoria animais para defender seu ponto de vista. Considerando o que vimos sobre hipônimos e hiperônimos, é correto afirmar que a categoria animais é A. Os seus integrantes são considerados hipônimos. B. E os seus integrantes são considerados hiperônimos. C. É um hipônimo, pois tem um sentido mais genérico abrangente. Já os integrantes dessa categoria são considerados hiperônimos, nomes com sentido mais específico. D. É um hiperônimo e os integrantes dessa categoria são considerados hipônimos. E os seus integrantes são considerados superlativos. E aí, pessoal? Isso, Letícia, muito bem. É letra D. Por quê? Porque animais é o termo mais geral, abrangente. Então, é um hiperônimo. Agora, quando ele cita galinha, polvo, isso são específicos, né? Animais específicos. Então, são hipônimos. Então, vocês vão marcar a letra D, tá certo? Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esse conteúdo? Se tiver dúvida, falem agora, tá certo? Ou calem-se para sempre. Olha, agora a gente vai ler um texto que vai da página, que se inicia na página 173, tá certo? Que é para nós terminarmos aqui esse capítulo dos relatos de experiência. O texto, pessoal, é bem ótimo. Por isso que a correção é importante, tá certo? Porque na hora da correção, você pode tirar muitas dúvidas, né, com as questões. Ótimo, Isabelle. Como o texto é bem longo, pessoal, era interessante que vocês participassem da leitura, tá certo? Para não ficar cansativo, porque só quem está lendo é o Guilherme e a Isabelle. Então, como o texto é muito longo, outras pessoas também eles podem ler, obviamente, mas outras pessoas também podem ajudar nessa leitura, tá bom? É interessante que vocês participem, tá bom? O título do texto que a gente vai ler no encerramento do capítulo tem assim: o dia em que meu mundo mudou. O dia em que meu mundo mudou. Através desse título, pessoal, vocês acham, né, um relato de experiência, a gente já sabe, mas vocês acham que vai falar sobre o quê esse texto? O dia que meu mundo mudou. Pode falar sobre várias coisas. Deem os palpites de vocês. Vocês acham que pode falar sobre o que isso? Sobre uma mudança drástica na vida de alguém? Pode ser, né? Provavelmente é isso. Mas por que essa mudança? Vamos descobrir agora, tá certo? Eu vou ler antes de começar a ler, tá certo? Que é como se fosse os spoilers do texto e vocês vão ler o texto, tá? No quadro, antes de começar a ler, tem assim: o texto que você vai ler agora foi escrito pela paquistanesa Malala Yousafzai, nome bem complicadinho, em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb, e é um trecho do livro Eu Sou Malala. Essa obra é um relato de experiência da protagonista e da sua família, exilada pelo terrorismo, na luta pelo direito à educação feminina e pelos obstáculos à valorização da mulher, em uma sociedade que só valoriza filhos homens. Tá certo? O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos na escola, as asperezas da vida em uma região marcada pela desigualdade social e a vida sob o regime talibã. Tá certo? Então, esse texto é fantástico. É uma parte do livro de Malala, uma paquistanesa, pessoal, que sofreu perseguições lá no Paquistão, porque no Paquistão a mulher não tem valor nenhum, tá certo? É uma parte bem grande, porque é uma parte de um livro. Aí, para ela contar essa história, é um pouquinho extenso. Então, sem perder tempo, vamos aí iniciar a leitura desse texto. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a história da Malala. O dia em que meu mundo mudou. Vamos lá, quem começa a ler o primeiro parágrafo, por favor.
Vamos lá, Isabela, inicia. A escola não ficava muito longe da minha casa, e eu costumava fazer o percurso a pé. Mas desde o início de 2012, passei a ir com as outras meninas, usando o rickshaw. Na volta, tomava o ônibus. Eu gostava do ônibus porque nele eu não suava tanto quanto caminhava. Além de conversar com minhas amigas e fofocar com os man ali, o motorista, a quem chamávamos de Barrijan, ou irmão, e que fazia todos nós rirmos com suas histórias malucas. De casa até a escola, não apenas 5 minutos de caminhada, seguindo pela margem do córrego, passando pelo grande letreiro do Instituto de Transplante Capilar do Dr. Umaum, onde brincávamos. Um de nossos professores carecas, de certo se tratara, pois de repente começou a ter cabelo. Guilherme, pode ler o segundo. Ok, tia. Passei a tomar o ônibus porque minha mãe começou a sentir medo de que eu andasse sozinha. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham na forma de bilhetes ou de mensagens transmitidos pelos moradores. Minha mãe andava preocupada comigo, mas a milícia talibã nunca atacara uma menina e eu estava mais preocupada com a hipótese de que eles talvez visassem meu pai, que sempre os criticava publicamente. Seu grande amigo Zahid Khan havia sido morto em agosto, com um tiro no rosto, a caminho da mesquita, e eu sabia que todo mundo devia dizer a meu pai: cuidado, você será o próximo. Não se podia entrar de. Não. Posso continuar, tia? Pode. Não se podia entrar de carro em nossa rua, por isso eu descia do ônibus, uma quadra abaixo, perto do rio, atravessava um portão de ferro e subia lance de escada. Imaginei que se alguém quisesse me atacar, seria ali, nos degraus. Como meu pai, sempre fui de sonhar acordada e às vezes, durante as aulas, minha mente planava e eu pensava que no caminho de volta para casa, um terrorista podia aparecer e atirar em mim naquela escada. Então me perguntava o que faria. Talvez tirasse meu sapato e batesse nele, mas logo depois me dava conta de que, se eu disse assim, não haveria diferença entre mim e o terrorista. Seria melhor dizer, certo, atire em mim, mas primeiro me escute. O que você está fazendo errado, pessoalmente? Nada tenho contra você. Só quero ir à escola. Eu não estava assustada, mas passei a verificar à noite se o portão de casa estava mesmo trancado. E comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga, Moniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas. Somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividíamos tudo. Música do Justin Bieber, filmes da série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores. Seu sonho era virar designer de moda. Apesar de saber que sua família jamais concordaria, então dizia a todo mundo que queria ser médica. É difícil para as meninas de nossa sociedade ser qualquer coisa que não professora ou médica. Isso se quiserem trabalhar. Eu era diferente. Nunca escondi minha vontade. Quando deixei de querer ser médica para ser inventora ou política, Moniba sempre sabia quando algo não ia bem comigo. Não se preocupe, eu lhe dizia, os talibãs nunca pegaram uma menina. Quando nosso ônibus chegou, descemos a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O ônibus, na verdade, é uma Dina, uma Toyota Tauruense, branca com três brancos paralelos, um ao longo de cada lateral e um no meio. Estava lotado com 20 meninas e três professoras. Eu me acomodei à esquerda entre Moniba e Sazia Hansen, que estudavam uma série abaixo da nossa. Carregávamos nossas pastas de prova contra o peito, e as mochilas estavam no chão. Depois disso, minhas lembranças se embaralham. Eu me lembro de que dentro da Dina fazia muito calor. Eu estava
e está desabaçado. Os dias mais frios demoraram a chegar, e só o topo das montanhas longínquas da Cordilheira Hindu-Kush tinha um pouco de neve. O fundo do veículo onde estávamos sentadas não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso cujas laterais batiam na lataria. Era amarelada demais, empoeirada demais, não dava para ver nada através dela. Só o que podíamos observar era um pedacinho de céu limpo e azul, além de olhar de relance para o sol. Naquela hora do dia, um círculo amarelo flutuando na poeira que cobria tudo. Também recordo que o ônibus virou à direita, na rua principal, na altura do posto de controle do exército, e dobrou a esquina depois do campo de cricket abandonado. Não me lembro de mais nada. Em meus devaneios sobre o ataque, meu pai está no ônibus e antes indo comigo. Então aparecem homens em todos os lugares e saio para procurar Ziaojin. Na realidade, o que aconteceu foi que o ônibus parou de repente. À nossa esquerda estava a tumba coberta de grama de Sher Mohammad Khan, o ministro da Fazenda do primeiro governante do Swat. E à nossa diferença, a fábrica de salgadinhos. Devíamos estar a menos de 200 metros do posto militar. Não conseguíamos ir adiante, mas um jovem barbudo, vestido em cores claras, invadiu a pista e, acenando, fez o ônibus parar. "Este é o ônibus da escola Kushan?" perguntou a Baijan. O motorista soou aquela uma pergunta idiota. Já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. Sim, respondeu. Quero informações sobre alguma das crianças, o homem disse. Então você deve ir à secretaria da escola, orientou o Baijan. Enquanto ele falava, outro rapaz de branco aproximou-se pela traseira do veículo. Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevista a você, disse Moniba. Desde que eu começara a falar em público com meu pai para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que, como o Talibã, querem nos esconder. Muitas vezes apareciam jornalistas, até mesmo estrangeiros, mas nunca daquele jeito no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca, como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário. Então avançou para a porta traseira do ônibus e se debruçou em nossa direção. Quem é Malala? Perguntou. Ninguém disse nada, mas várias das meninas olharam para mim. Eu era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele ergueu uma pistola preta, depois fiquei sabendo que era uma Colt 45. Algumas meninas gritaram. Moniba me contou que apertei sua mão. Minhas amigas disseram que o homem deu 3 tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do meu olho esquerdo e saiu debaixo do meu ombro esquerdo. Caí sobre Moniba com sangue espirrando do ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas que estavam perto de mim. A segunda bala entrou na mão esquerda de Stasia. A terceira atingiu seu ombro esquerdo, acertando também a parte superior do braço direito de Kainata Rias. Minhas amigas mais tarde me contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegamos ao hospital, meu cabelo longo e colo de Moniba estavam cobertos de sangue. Quem é Malala? Malala sou eu, e essa é a minha história. Pronto, pessoal. Então, essa história é uma história verdadeira, tá certo? Dessa menina, que era uma menina paquistanesa, como eu falei. E no Paquistão, né, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, na verdade, existe um grupo que é o Talibã, tá certo? Que é um grupo, eu acho que vocês já ouviram falar, que é um grupo de terroristas, tá certo? Que eles cometem vários crimes em nome da fé deles, tá certo? Eles atacam e dizem que é em nome da fé, do islamismo, porque eles querem o islamismo puro, né? Então, em nome da fé que eles têm em Allah, eles são terroristas. Essa menina é Malala. O que é os fatos curiosos sobre ela? Lá onde eles moram, né, no Paquistão, as meninas só podem ser médicas ou professoras. A Malala queria ser o quê? Política. Por que vocês sabem, vocês perceberam aí no texto, por que é que Malala foi atacada, pessoal?
deram 3 tiros para matá-la, mas não mataram, obviamente. Nós estamos lendo a história que ela mesma contou. Por que é que ela foi atacada? Vocês saberiam? Foi a Isabelle que leu, eu acho. Por que é que a Malala foi atacada? Ela narra a história e ela fala de um fato. Que o pai dela sempre fazia críticas. Isso. O pai dela sempre fazia críticas públicas ao Talibã, tá certo? E um amigo do pai dela havia sido morto. E todo mundo dizia que o próximo ia ser o pai dela, porque o pai dela ficava falando dos milicianos, né, dos terroristas, publicamente. Porém, quem foi atacada foi Malala. Outra coisa interessante sobre ela. Não, Guilherme, não, não. Esse relato ela contou depois que aconteceu isso, tá certo? Oi, Isabelle. Não, pessoal, ela fez esse livro, né? Eu Sou Malala, depois que aconteceu isso, contando a história dela, tá bom? Ela não morreu, né? Tanto que essa história foi ela mesma, tá certo? Que escreveu, é um relato de experiência. Se é um relato de experiência, é uma história verdadeira que aconteceu de verdade. E na próxima aula, a gente vai ler os detalhes sobre ela, tá certo? Sobre alguns fatos desse texto. Agora vocês vão fazer em casa a página 176 e 177, tá certo? E vão colocar agora, por favor, no chat o número de vocês, tá certo? Na próxima aula amanhã, nós falamos mais sobre a história da Malala, tá certo? E sobre os costumes que haviam lá, e ainda até hoje existem na região do Paquistão, né? Pessoal, vamos lá, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas colocaram o número até agora. Sim, amor, pode. Tchau, viu? Beijo. Tchau. Quem não colocou o número, coloque, porque senão vai ficar com falta. Tchau, tia. Tchau, amor. Até Beijo, amanhã. até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.